Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor. Muito bom, que alegria estar aqui. Mais uma vez eu agradeço ao pastor Roberto a confiança. E se você está aqui é porque Deus tem algo para você nessa noite. Quantos creem? De verdade, quantos creem? Deus vai falar com você, né? Hoje é o culto da família e está aqui minha família. Eu até gostaria que a minha esposa viesse aqui para frente, que ela vai ler o texto, né? Então, queria apresentar minha família, né? Essa é minha esposa, Solange. Tem a minha filha, Sara. Cadê ela? Ó, eu não enxergo não, gente. Está ali, né? Ela está junto com o seu esposo, o Vitor. Está com a sua filha e com o seu filho. A Helena e o Estevão. E eu estou aqui com meu filho também, o Lucas. Cadê? Fica de pé aí, vocês. Hoje já está de pé. O Lucas e a esposa dele também estão aqui. Ou seja, é um culto da família. Eu trouxe minha família. Falar de família é difícil. Por quê? Porque é um tabu. Ninguém fala das coisas que estão acontecendo lá entre quatro paredes. Ninguém fala. Ninguém fala se o marido foi dormir no sofá, ninguém fala se o marido agrediu a mulher, ninguém fala se o filho não está falando, ninguém fala. É um negócio muito complicado. Mas tudo começa na família. Você pode repetir comigo? Tudo começa na família. A família foi criada antes da igreja. A família foi criada no Jardim do Éden. Então, querido, eu quero que você coloque uma expectativa em alguém que está aqui, que é o Espírito Santo. Amém ou não? Amém. Esse Espírito Santo está em você. Ele está em mim também. Então, ele vai falar hoje, nessa noite, o que precisa mudar. Quer ver? É possível que poucos estão aqui com a sua família completa. Seus filhos não estão aqui, sua mulher não está aqui, seu esposo não está aqui. É possível que esteja, a família está deteriorada. Eu fiz uma pergunta a algumas pessoas antes de vir para cá. Eu faço para você: qual é o maior problema da família hoje? Qual é? A resposta de todas as pessoas foi uma só: falta de comunicação. Isso daqui, ó, isso daqui tem tomado o lugar das famílias. Não tem mais comunicação. Então, a gente precisa entender, o crente tem que ter sabedoria, amém ou não amém? Amém. Tem que ter sabedoria. Se você não tem, pede a Deus. Tiago fala que ele dá a todos, não lança em rosto, ele dá liberalmente a todos. Vamos analisar essa nossa batalha. Por exemplo, essa semana agora vai ter a Páscoa. Quando se fala em Páscoa, o que vem na sua cabeça? Pode falar. Ovo de Páscoa e chocolate. Isso é o que vem. Então, o diabo, ele distorce tudo. O que é a Páscoa? A Páscoa é passar por cima. A Páscoa foi ervas amargas, simbolizando lá no Egito a escravidão e o pão sem fermento, né? Sofrimento. O carneiro teve que ficar 4 dias lá dentro da casa daquela pessoa, para depois ele ser consumido, assado. E o sangue nos vergais da porta, ou seja, coisas amargas. Chocolate, não bate nada. Passar por cima, o anjo da morte, nada a ver com coelho botando ovo. Querido, não cai nessa não, irmão. Por favor. Não ensine seus filhos a que Páscoa é coelhinho botando ovo, é troca de ovinho. Para com isso, gente. Você está vendo como é distorcido aquilo que Deus criou? Vamos dar outro exemplo, Natal. Natal, o nascimento de uma criança, Jesus Cristo. O que simboliza o Natal quando eu falo no Natal? O que vem na cabeça de vocês? É ele mesmo, um velho, barrigudo, velho. Não tem nada a ver uma criança com um velho. Que a Coca-Cola tomou conta dele e fez uma propaganda, meu Deus do céu. Vocês entendem o que é isso? A lavagem cerebral que está matando as pessoas, a Coca-Cola, ela está lá em tudo. Num casamento, está lá a Coca-Cola, né?
No aniversário, está lá a Coca-Cola. No final de semana, aquele almoço, uma macarronada, aquela coisa, está lá a Coca-Cola. Então, fica a emoção. E todo mundo sabe que a Coca-Cola faz mal e ela criou o Papai Noel. Quem está entendendo? A família é assim. A família está distorcida, completamente corrompida. Então, tudo começou lá no Jardim do Éden. Vamos fazer aqui uma análise. Então, hoje aqui, o marido vai receber uma instrução. Cadê os maridos aí? Cadê os maridos? Então, vai receber uma instrução hoje. As irmãzinhas aí, as esposas, vão receber uma instrução. Cadê as irmãs? E os filhos? Vocês vão receber uma instrução de como fazer. Então, tudo começou lá no Jardim do Éden. Deus cria a família. Aliás, não se escandalize com o que eu vou falar aqui. Deus é uma família. A trindade divina é uma família. Tem o Deus Pai, que cuida, que lá em Apocalipse 3,19 fala que eu repreendo e castigo a todos quanto amo, ser pois zeloso e arrepende. É o Pai que orienta, que cuida. E tem o Filho, que é o nosso irmão mais velho, que morreu por nós. E nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Amém? Faltou a mãe. Quem é a mãe? Maria não, o Espírito Santo. Ô pastor, não vai sair falando aí que eu falei que o Espírito Santo é mulher, não. Por favor, tá, gente? O Espírito Santo, ele é o consolador. Vê se não bate. Quando uma criança se machuca, para onde ela vai? Para a mãe. Quando as coisas apertam, até hoje, querido, meus filhos têm mais de 30 anos aí, tudo vai na mãe, não vai em mim, não. É na mãe. O Espírito Santo é o consolador. O Espírito Santo é a mãe. É o que acolhe. É o que está conosco. É o que está dentro de você. Amém? A Trindade Divina é uma família. A família está no coração de Deus. Quem recebe essa palavra? Amém? Então, Deus quer em família. Tem um versículo, o tema hoje é como está a sua família? É uma pergunta. Se eu falar como vai a sua família, tu vai responder o quê? Eu ia botar como está a sua família, né? Como vai a sua família. Todo mundo aí fala assim, vai bem. Vai bem nada, meu. Eu pergunto, como está a sua família? Deus vai mostrar a você. Vamos lá, tem um versículo lá em Salmos. Por favor, coloque aí para mim, por gentileza. Vamos ler esse versículo? Salmos 68, 6. Vamos todos ler esse versículo? Vamos lá? Deus faz com que o solitário habite em família. Quantos creem nisso? Deus faz isso. Deus vai fazer hoje, aqui, na sua vida. Irmãos, você não veio num culto, numa tradição, num domingo. Você veio para adorar a Deus, amém ou não amém? Nós já cantamos. Mas, em compensação, Ele vai te dar uma orientação que vai mudar a sua vida e vai mudar a sua família. Posso ouvir um amém ou não? Amém. Vamos lá? Dito isso, nós vamos agora ler um texto que está lá, um versículo que está lá em Romanos 15, verso 4. Vamos ler esse versículo agora, todos nós. Vamos lá? Ok. Tudo que está escrito na palavra, para o nosso ensino foi escrito. Ok? Então vamos viajar aqui na palavra.
para a gente aprender com os erros. Grava bem uma coisa, aprender com o seu erro é inteligente. Aprender com os erros dos outros é sábio. Então, eu vou te perguntar, aprender com o meu erro, com o teu erro é o quê? E aprender com o erro dos outros? Sábio. O que você prefere? Eu prefiro ser sábio. Então, não vamos aprender, vamos começar lá no Jardim do Éden. Vamos começar a aprender com o passado, com aqueles grandes homens de Deus, onde que eles erraram em relação à família. O primeiro foi Adão. Você observa, foi feito ali, foi dado tudo para ele, a terra foi dado para ele, o domínio da terra foi dado para ele, e ele deu a Satanás. De que maneira? O diabo foi ali na parte mais fraca. Lá em 1 Pedro fala que a mulher é a parte mais fraca, é o vaso mais fraco. Então, foi lá e convenceu. Enquanto ela convencia, Adão deveria estar cuidando dela. Então, alô, maridos, se liga nisso. Você precisa estar cuidando da sua mulher. Posso ouvir um amém aí, homens? Devia estar cuidando. Então, ela estava lá num bate-papo com a serpente, ele devia ter falado assim, ô mulher, com quem você está conversando? Aí ela falaria assim, eu estou conversando com a serpente. Olha só, o que ela está falando para você? Que novela é essa? Que seriado é esse? Não, ela está falando para comer da árvore. Como assim árvore? Ela está falando que se a gente comer, a gente vai ficar sábio. Então, foi o seguinte, pergunta para ela, por que ela não come, então? Pronto. Mulher, vem para cá. Sai daí. Acabou, cara. Quem está entendendo? Pronto. É engraçado. Mas é sério. Se Adão tivesse tomando conta da mulher dele, a gente não estaria nessa desgraça hoje. O pecado não teria entrado no mundo. Como é importante. A família, está lá o nosso DNA. A família, os teus filhos estão olhando o que você está fazendo. E logo depois veio uma sentença. Ah, você vai ferir o calcanhar, mas alguém da mulher, Deus faz isso, da mulher vai, esmagar a cabeça. O diabo estava ali, a serpente era o diabo, o Apocalipse fala que a serpente era o diabo ficou atento. Na primeira oportunidade que ele viu que Caim era mau, e Abel tinha o coração bom, a primeira coisa que ele fez foi usar Caim, e Deus alerta para ele, olha, o pecado já está na tua porta, cara, resta você dominar. E ali houve o primeiro homicídio. O diabo pensou assim, já que vai nascer da mulher, então é Abel, o cara bom, então vou matar ele. E matou. Aquela geração, antes do dilúvio, foi a pior geração. Foi a pior geração. Deus se irou com aquela geração. Eles viviam 900 anos. O Senhor falou assim, meu espírito não vai mais estar com esse povo. Eles vão viver 120 anos apenas. E ali Deus decidiu acabar com tudo. E separou uma família. Ele achou apenas um homem justo. Qual o nome dele? Noé. E ali, por causa de Noé, toda a sua família foi salva. Amém? Por causa de você, a sua família pode ser salva. Se liga. Mas veio o dilúvio, e Noé, depois que saiu da arca e tal, ele plantou uma vinha, ficou bêbado, ficou pelado e amaldiçoou Cã. E se você quer saber sobre o que aconteceu com a geração de Cã, os cananeus, leia Números, que você vai ver por que o Senhor tirou os cananeus lá de Canaã. O que eles estavam fazendo? Eu nem vou falar aqui, porque é imoral. Então, uma maldição. Um homem justo, reto, amaldiçoa o teu filho. Cuidado, querido, com as palavras que você fala para o teu filho. O pai e a mãe têm autoridade sobre o filho. Recebe essa palavra aí. Então, você tem que abençoar o seu filho. Você tem que orar, impõe as mãos. Abençoa teu filho. A oração tem poder.
Posso ouvir um amém ou não? A oração tem poder. Então, nós estamos dizendo, depois começou agora lá Abraão. Abraão sai da sua terra obediente pela metade, leva o seu sobrinho, não obedeceu por completo e combina uma meia mentira com a sua esposa, Sara. Certo? Meia mentira. Pergunto para vocês, meia mentira existe? Sim ou não? Não. Tudo que a gente faz, a nossa família está observando. Hebreus 12 está falando que nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunha. Portanto, deixe todo o pecado, todo o embaraço que tão de perto nos rodeia, olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, essa meia mentira de Abraão, em relação a Sara, virou no seu filho Isaque uma mentira por completo, que ele falou a mesma coisa em relação a Raquel. Falou que ela era irmã dele. Como que eu vou dizer? A preferência pelos filhos, Abraão fez assim. O filho da promessa era o Isaque. Ismael era o filho que teve com Agar. E que homem é esse que pega um filho e dá uma botija de água e um pouco de pão e solta ele no deserto para que ele morra? Que pai é esse? A preferência de Abraão por Isaque gerou um problema sério. E Deus pede, Abraão, me dá o teu filho. Ele dá uma força, o teu único filho a quem você ama, e oferece ele em sacrifício. Ainda bem que Abraão era obediente. E Deus não permitiu. Eu me lembro, a gente trabalhou lá mais de 36 anos, lá no Morro do Lagartixa, lá. E quando a Solange estava grávida do Lucas, eu planejei sair de lá. Falei, cara, aí levei um pastor amigo meu para poder pregar lá, e no caminho de volta eu falei para ele, cara, Solange está grávida, eu não sei como é que vai ser. Isso tem mais de 30 anos, gente. Ele mandou uma palavra que eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, não deixe que o teu filho seja um obstáculo, porque Deus pode tirar esse obstáculo. Eu fiquei lá. Só saí quando Deus mandou. Então, a preferência por filhos, olha só, passou para Isaque. Isaque tinha preferência por quem? Saul. Saul não, Esaú. E Rebeca, Raquel, faço confusão, Raquel tinha preferência por Jacó. E isso gerou um problema sério, um problema de morte. Um voltou da caça e que estava com fome, mas com fome mesmo, e ali foi 171, né? Foi negociada a primogenitura. Por isso que Esaú foi rejeitado por Deus. E ali houve uma intriga de morte. Por quê? Por causa de preferência. Querido, olha para mim. Não tenha preferência pelos teus filhos. Trate todos de igual modo. Amém? Difícil, né? Trate todos de igual modo. Deixa eu ressaltar aqui que tudo que eu estou falando aqui é para mim também, tá, gente? Eu não estou separado disso daqui. Então, nós estamos no meio dessa mensagem em relação a aprender com os heróis que erraram no meio da sua família. A mesma preferência que aconteceu ali com Isaac, aconteceu com Jacó. Jacó teve lá seus 12 filhos e tinha 2 filhos que eram preferidos dele, principalmente José. Deu uma túnica bonitona para ele, toda colorida, e os irmãos já tinham inveja dele, armaram para matá-lo. E levou 13 anos para que se cumprisse uma promessa na vida de José, até ele chegar ao governo do Egito. Eu estou resumindo aqui. Mas você observa o que aconteceu em Abraão, o que aconteceu com Isaque, o que aconteceu com Jacó, foi a mesma coisa. O que você faz na sua família pode se estender para a tua geração. Quem está entendendo?
Então, ainda dá tempo de você melhorar a sua família. Ainda dá tempo. Se liga, querido, o que você está fazendo? Como está a tua família? Como que ela está passando? O que está acontecendo? Né? Como é que está? Como é que está a resposta hoje? Qual é o maior problema? A comunicação. Como é que está a conversa sua com a sua esposa? Como é que está a conversa sua, mulher, com teu esposo, com seus filhos? Hoje está tudo lá no quarto. E os pais nem vão no quarto. Não sabem nem o que está acontecendo. Eu não vou invadir a privacidade do meu filho. Para com isso, gente. Tem garoto aí, tem jovens que entrou em quarto e morre de infarto, porque jogam videogame 6 horas seguidas, o coração estoura. Tem outros que fazem pior, aquilo vai entrando na cabeça dele, eles pegam a arma e vai numa escola e mata um monte de gente. Porque fica tudo ali, aquela arma ali do videogame ali, é você ali, ó. Ah, não, pastor, ele está se divertindo. Para com isso, gente. Está tudo na cabeça dele. Está tudo sendo plantado na cabeça dele. Como é que está a sua família? Não é? E ali, daquela família, adoração, em casa é lugar de busca. Se tu perguntar, talvez, olha só, talvez muita gente esteja enganado. O que você veio fazer aqui? Aí tu enche a boca, pastor, eu vim buscar a Deus. Não, você veio adorar a Deus. Buscar a Deus é na sua casa, é no meio da sua família. Posso ouvir um amém? É lá que é o lugar de buscar a Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, não tem ninguém vendo. Não tem ninguém olhando a tua roupa, não tem ninguém olhando se você está de pé, aleluia, glória a Deus. Não, Deus está te vendo e fala que Ele vai te recompensar. É lá que a sua família vai ser abençoada. Eu fui criado numa família cristã, glória a Deus por isso, só que meu pai era famoso lá, porque ele andava com chicote, com arma, faca, facão e tudo mais, mas ele conheceu Jesus. Ele nos levava para a igreja. Eu sentava eu, minha irmã, a minha mãe e ele. Era pequeno, tinha 7 anos. Ficava assim no banco, chegava até a babar. Mas eu estou aqui. Estou aqui. Minha irmã também fez aniversário ontem, está na presença de Deus. Minha esposa, também os seus 2 irmãos estão na presença de Deus. E a instrução que Moisés deu aos filhos de Israel, quando eles iam entrar na terra prometida, foi o seguinte: pega essa palavra, pega a lei, e amarra, bota na testa, bota nos umbrais das portas, fale com seus filhos, quando acordarem, quando forem deitar, no caminho, instrui o menino, completa. Não entendi, vamos falar de instrui o menino no caminho, não é o caminho, é no caminho em que ele deve andar. Então, bota na testa, bota nas mãos para não esquecer. E o diabo vai copiar, vai botar uma marca na testa e na mão. Cuidado, querido. Testa é conhecimento, mão é o que você faz. Quem está entendendo? É? Então, vamos agora ao rei Ezequias. Depois de Davi, foi o melhor rei. Um rei que buscou a Deus, um rei fiel a Deus, grandes obras, grandes conquistas. Vou resumir aqui. Ele fica doente. E Isaías, o profeta, mandado por Deus, chega lá e fala: Ezequias, arrume sua casa. Tem a ver com a gente? Arrume sua casa, porque você vai morrer. Vai morrer. Mas antes de você morrer, Ezequias, arrume sua casa. O que Ezequias fez? Ele não saiu arrumando a casa, ele foi chorar. Foi para a parede, chorou. E Deus ouviu a oração dele. E mandou o profeta ir lá. E ele recebeu mais 15 anos.
Pastor, isso é comprovado? É sim, porque ele duvidou, falou que se Deus vai ouvir minha oração, aí o profeta falou, então faz uma prova com ele. Ele falou assim, então se o Sol, duas opções, se o Sol avançar 3 graus, ele me ouviu, ou se não, se ele recuar 3 graus. Aí Ezequias falou assim, avançar é mole, eu quero que recue 3 graus. E recuou. Qual a prova que nós temos hoje? Ano bissexto. Fevereiro com 29 dias é porque o Sol recuou 3 graus. Alô? A Bíblia é verdadeira. Então, nesses 15 anos, nasceu Manassés, o pior rei de Israel, o pior rei de Israel, o rei que derramou mais sangue. Se ele tivesse arrumado a casa, então lá vai uma para a igreja. O que Deus mandar você fazer, faça, querido. Amém? Sabe o que Deus está mandando falar agora com você? Arrume sua casa. Arrume sua casa. Quem recebe? Mas bem, e aí ele próspero, ele vem os egípcios e faz uma visita ao rei, e ele mostra todo o tesouro que ele tinha, todas as conquistas, todo o ouro, toda a prata, o azeite, o incenso aromático, ele mostra tudo. Não mostra, querido. As coisas da sua família têm que ser guardadas para a sua família. Posso ouvir um amém ou não? Amém. Não sai falando, fazendo fofoca, não. Guarda as coisas. Arrume sua casa. Aí o que aconteceu? Veio a palavra do Senhor de novo, através de Isaías, falou assim, por que você fez isso? Por que você fez isso? Olha só, eles virão e vão pegar tudo que você mostrou, todos os tesouros, tudo que você mostrou, eles vão levar, não vai ficar nada. Inclusive, vão levar os seus filhos e vão castrar seus filhos. Seus filhos serão eunucos. Ou seja, a sua geração vai terminar aqui. O que esse homem falou? Bota, por favor, aqui o versículo. Está aqui já? Não, vamos lá. Olha o que ele falou. É a última lição que eu trago para vocês em relação ao que nós vamos aprender nessa noite aqui. O que ele falou está lá em 2 Reis 20, 19. Vamos ler? Vamos ler? Então ele fala assim, vem cá, os meus filhos vão ser castrados e vão levar tudo. Boa essa palavra. Como assim? Sabe por que é boa? Porque eu não vou estar mais aqui. Que se dane meus filhos, se vão ser castrados ou não, se eles vão ser escravos. Um homem que depois de Davi foi o melhor rei. Cuidado, querido. Você hoje pode ser uma das grandes mulheres de Deus, um grande homem de Deus, mas cuidado, arrume sua casa, não mostre o que não deve ser mostrado, que se dane meus filhos, não, o futuro do seu filho depende muito de você. Posso ouvir um amém ou não? Amém. O futuro da nossa família depende de nós. Nosso querido irmão Samuel estava falando aqui. Nós temos experiências, muitas experiências de oração pela nossa família. Deus ouve oração. Como está a sua família? O que nós precisamos fazer? Aprender com o erro dos outros. Isso é sábio. Aprender com o erro de Abraão, com o erro de Isaac, com o erro de Jacó, não ter filho predileto, orar pelos nossos filhos, abençoar nossos filhos. Essa palavra é completa, é para você que vai casar, é para você que está casado, é para você que está sozinho, não importa, é para todos nós, é para mim e para você. Como vai a nossa família? É através da família
que as coisas mudam, que as coisas vão tomar outro rumo, porque tudo acontece na família. Amém ou não amém? Amém? Então, hoje, essa palavra, ela tem que sair daqui no seu coração. Você pode dizer assim, ó, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Isso. Agora vamos à receita. A receita da Bíblia. O que a Bíblia fala para a gente poder terminar? Qual a receita? Qual deve ser meu comportamento? Qual o comportamento do marido? Qual o comportamento da esposa? Qual o comportamento dos pais? Qual o comportamento dos filhos? Solange, por favor, leia aí Efésios capítulo 5. Tem microfone aí? A partir do verso 21. A partir do verso 21. Vamos ler, se você quer acompanhar aí, Efésios 5, a partir do verso 21. Vamos lá? Sujeitos uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Beleza. Deixa eu dar uma pausa aqui. Então, o conselho para a mulher, essa tradução está dizendo sujeite-se, mas tem outra tradução que fala o quê? Seja submissa. E quando se fala nessa palavra sujeição e submissa, as mulheres tremem. Eu não quero ser carpete de ninguém, não. Querido, submissa, presta atenção, mulheres. O que significa submissa? Sob missão. Sob missão. Aquilo que Deus chamou o teu marido, você precisa estar com ele. Como a igreja é submissa a Cristo. As mulheres, quem entendeu? Amém. Esse amém foi meio triste, né? Você entendeu mesmo? A pergunta que você tem que fazer é o seguinte, assim, eu estou igual à igreja, submissa a Cristo, honrando a Cristo, honrando o meu marido. Isso é sério. Alguém tem que ser o cabeça. Uma das piores coisas que aconteceu na sociedade foi a emancipação da mulher. A mulher, ela não foi criada para mandar. Irmãs, não me leva a mal. Perguntaram a uma executiva de uma multinacional bem-sucedida em tudo, alto grau. Perguntaram para ela assim, o repórter perguntou para ela assim, o que você mais gostaria agora de estar fazendo? Ela falou, eu gostaria de estar com a minha família, com meus filhos. A mulher está para ajudar o seu marido. Lá no Jardim do Éden, Deus falou assim, far-lhe-ei uma adjuntora para que esteja diante dele. Vocês recebem essa palavra, irmãs? Recebe mesmo aí no coração? Então, não entra nessa de mandar na casa, não. O marido é o sacerdote da casa. Vamos lá continuar o texto, por favor. Verso 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do corpo, do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mulher, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. Beleza, vamos lá.
Então, o que está falando para os maridos? Cadê os maridos? Dá um glória aí, os maridos. Isso. Então, para você agora. Você precisa amar a sua esposa. Porque a atração por ela você já tem. Posso ouvir um amém ou não? O homem tem atração por mulher, isso é normal. Normal, se não tem alguma coisa errada. Se não tem avivamento lá na tua casa, está errado, tem alguma coisa errada. Então, Deus fala para ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Então, a pergunta que hoje os maridos devem fazer a si mesmos é assim: eu estou amando a minha esposa como Jesus ama a igreja? Estou fazendo isso? Se entregou por ela? Lavou, cuidou? Uma só carne, o mesmo corpo. E Paulo fala, ninguém maltrata o seu próprio corpo, antes alimenta, cuida dele. Né? Quantos tomaram banho aqui? Amém, amém. Isso. Quantos comeram alguma coisa? Glória a Deus, todo mundo aí. Ó. Então, marido, cuide da sua esposa. Vamos voltar lá no início, no que nós falamos aqui, Adão. Adão não cuidou, não estava cuidando, por causa disso a consequência está aí. Ó. Esse é o conselho para os maridos. Cuide da sua esposa. Ame a sua esposa. Vou falar algo para vocês que talvez vai chocar. Amor não é sentimento. Falo com maior autoridade. Amor não é sentimento. Se fosse sentimento, alguns teriam e outros não teriam esse sentimento. Então, não teria coerência quando Jesus manda amar. Amor é uma atitude. Quem concorda, diga, amor é uma? Amém, uma atitude. Então, o homem tem que ter atitude de amar. Eu tenho 40 anos de casado. 40. Trabalhei em banco, o pastor falou, trabalhei muito tempo. Tive a oportunidade de... A Solange. Nunca fiz. O pessoal lá no meu trabalho me chamava de Lomar, né? E eles chegaram a falar uma vez comigo assim, ô Lomar, você é gay? Falei, qual é, meu irmão? Tirou cola? Que gay? Não, porque a mulher está te dando molinha ali. Eu falo, tá, e aí? Não vai pegar não? Eu falei, não. Do mesmo jeito que eu não quero isso para minha esposa, eu não quero isso para ela. Eu não vou fazer isso com ela. Do mesmo jeito que eu não quero que ela faça comigo, eu não vou fazer com ela. Aí até o otário, eu falei, beleza, dá um like, ó. Tá tranquilo. Nunca, 40 anos. Pô, pastor, tu é perfeito. Não, a gente tem problema. Tem mesmo. Mas estou aqui. Amo minha esposa. Amém, querido? Amém. Marido, recebe essa palavra aí, ame sua esposa. Faz um carinho. Trate bem, como Cristo amou a igreja. Está faltando o quê? Está faltando os filhos, né? Vamos lá, continue o texto. A receita. Efésios capítulo 6. Agora 6. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não... Peraí. Filhos, cadê os filhos? Todo mundo aqui é filho, ué. Os filhos. Honre seus pais. Honra. É botar lá em cima. Mas qual é a realidade hoje? Meu pai é uma careta. Qual é? Não é isso? Não conta nada, não fala nada, não tem diálogo, não senta à mesa, não conversa. Ah, meu pai é de outra geração. Que isso, cara? No Japão, há um respeito tão grande pelos idosos. Aqui, não tem respeito. Os filhos precisam honrar os seus pais. Estava vendo aquele artista nulo, Léo Maia, ele abandonou tudo.
porque a sua mãe está com Alzheimer. Ele foi cuidar da mãe. Isso é honrar. Um ímpio fazendo isso. Filho, honre teu pai. Posso ouvir um amém? Amém. Filho barbado, honre teu pai. Filho jovem, filho adolescente, honre seu pai e sua mãe. Isso é um mandamento com promessa. Para que vá bens, para que prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos lá, os pais agora? E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Crie seus filhos, querido. O filho dá de lado. Quem solta a pipa que sabe. Você está soltando uma pipa lá, a pipa faz assim, está dando de lado, ela está torta, está errada. Você tem que arriar ela, dar um furo do outro lado, aí ela vai ficar direitinho. O filho já nasce inclinado. A criança, aquele nenenzinho de 6 meses, ele já é chantagista. Ele chora para mamar. Chantagem. É assim, querido. Então, os pais têm que botar o filho no caminho certo, ensinar no caminho. Ensinar no caminho. Cuidar, está errado. As companhias, vem cá, com quem o teu filho está andando? Qual é a rede social que ele está vendo? Sabe por quê, querido? Porque tudo hoje é a preguiça. Porque é muito prático para uma mamãe que está lá toda enrolada, está trabalhando, botar uma criança para ver um celular. Não é? Está doendo? É isso mesmo. Eu vi um vídeo que fica horrorizado, criança, bebezinho de colo dormindo, com o dedinho assim. Ó. Sabe por quê? Porque durante o dia uma criança estava já vendo o celular. Hoje criança não quer brinquedo, não quer carrinho. Que carrinho? Carrinho, quer boneca, não. Mamãe, eu quero um iPhone. Não é assim que eles falam? E é o 15. É o 15? Eu nem sei. 17, 18. Eu quero um iPhone. Aí a mãezinha vai lá e fala assim, olha, meu filho, ó, mamãe se esforçou tanto para você, olha, eu trouxe esse iPhone para você, e você se divirte. E deixa lá na mão do garoto, da garota. Aí o diabo faz uma festa. Você sabia que quem criou o TikTok foram os chineses? Mas você sabia que na China o TikTok é proibido? Você sabia que na China as crianças estão fazendo exercício de melhorar a mente, de exercício físico, enquanto o mundo está criando, me desculpa a expressão, pastor, me desculpa, um bando de otário. Essas crianças de hoje estão na dancinha. Né? Eu sou horrível em dançar. É, dancinha. E está lá no Rios, eu também fico no Rios, tá, gente? Fica lá. Aí, a sensação do Rios, isso daqui, de ficar passando, é igualzinho aquele jogo da roleta, lá nos cassinos. A sensação é a mesma. Então, são quanto tempo? É 1 minuto. Só que é 1 minuto, mais 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 1 minuto, e mais 1 minuto, mais 1 minuto, dá horas. E o cérebro da criança não aprende a pensar. Aí, quando surgiu uma guerra, quando o nosso filho estiver com 23 anos, 25 anos, os chineses também vão estar sem TikTok. E todo mundo aqui com TikTok na dancinha. Né? Lerdo, lesado. Eu só estou dando o exemplo do TikTok. Fora os videogames. Pastor, que culto é esse? É para tu aprender, querido. E para tu responder essa pergunta, como vai a sua família? Como está a sua família? Quantos estão entendendo? Essa é a receita. A minha maneira de pregar é essa. Eu não quero fazer você ficar torto aqui, eu não vou jogar raios azuis aqui, Rosancobá, né? Eu quero que você entenda.
porque a sua família depende de você. Chame outra família para ficar com a tua família. Chama o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Amém mesmo? Eu queria chamar aqui o Ministério de Louvor. Nós vamos cantar. A canção que nós vamos cantar é uma oração. E nós vamos fazer essa oração. Eu quero fazer uma pergunta muito sincera para você. Você acredita que a sua família tem jeito? Eu vou perguntar de novo. Você acredita que a sua família tem jeito? Você acredita que a sua família possa mudar? Então, se você aprender com os erros lá do passado, que geraram consequências terríveis com Davi, com Ezequias, com Abraão e tudo mais, e a gente não praticar os mesmos erros e pegar o conselho simples da Bíblia. Mulher, seja submissa ao seu marido, fique com ele na missão. Homem, ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Filho, honre seu pai, seus pais. Pais, não provoque a ira do seu filho. Trate ele com carinho, procure entender, procure ter diálogo com ele. Eu queria que você ficasse de pé. Você pode ficar de pé? Vamos cantar essa canção. É uma oração. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Querido, abre teu olho aqui, teus olhos, olha aqui para mim. Deus resiste o soberbo. Talvez até agora você tenha tentado resolver o problema na sua família pelas suas forças. Eu tenho aqui um parafuso, não sei se vai dar para ver, que ele tem a rosca soberba. Esse parafuso aqui é um parafuso usado geralmente em madeira. Isso aqui é soberba. Ele não precisa de nada. Ele é autossuficiente. Está vendo aqui? O nome dessa rosca é rosca soberba. Soberbo é aquele que não precisa de nada. Deus abomina. Deus resiste. Essa rosca aqui, ó, ela depende da madeira. Se a madeira não estiver legal, o parafuso não serve para nada. Não seja soberbo. Amém? Está vendo essa roxa? Não seja soberbo. Ele não precisa de nada. Então, não seja soberbo. E eu tenho aqui um parafuso com a roxa normal. Esse parafuso, ele precisa de uma porca. Precisa da porta.
esse parafuso é melhor. Esse parafuso segura melhor. Quem está entendendo? Segura melhor. Isso aqui é você. Isso aqui é o Pai. E se você quiser melhor, quem entende? Uma contraporta, ó, que aí não deixa mais soltar. Eu quero que hoje aconteça algo aqui nessa igreja. Eu quero que você venha aqui colocar a sua família no altar. Ô pastor, eu não gosto desse negócio de ir lá na frente. Querida, aquela mulher com 38 anos, hoje você vem aqui. E ela se endireitou. Aquele homem que tinha a mão mirrada, que estava na sinagoga, Deus falou assim: vem aqui. Jesus poderia ter ido até ele, mas ele falou: vem aqui. E estenda a sua mão, e a mão ficou curada. Batimeu, filho de Timeu, era cego e começou a clamar. E Jesus não foi até ele foi até Jesus. Então eu quero convidar você, querido, enquanto essa canção está sendo cantada novamente, eu quero convidar você a vir aqui ao altar, não é diante da minha presença, aliás, vou até ficar aqui. Você vai colocar a sua família diante do Senhor. A sua família jamais vai ser a mesma. Jamais vai ser a mesma. Vamos cantar, eu quero que você venha. Venha esposa, venha o marido, venha. Vamos cantar como Zaqueu. Eu quero subir, só para te ver, para te conhecer. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Faça essa oração de só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra te seguir. Diga pra ele. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Roberto, se possível, a irmã Gleice também. Quero chamar o pastor Jesus, quero chamar o evangelista Samuel. Nós não vamos poder orar por todos, mas nós vamos estender as mãos. Nós vamos estender as mãos. E nós vamos clamar pela tua família. Querida, assim como o diabo interferiu lá no Natal, interferiu na Páscoa, ele quer interferir na sua família. Mas se você botar ali o guarda de Israel, nada vai acontecer. Deus vai guardar a sua família. Hoje tem que ser um dia diferente na sua vida. A sua família tem que ser restaurada. Você tem que sair daqui diferente. Você tem que sair daqui uma mulher diferente. Você tem que sair daqui um homem diferente. Você tem que sair daqui um filho diferente. Você tem que sair um pai, uma mãe diferente.
Porque se a família não vai bem, a igreja não vai bem. Não adianta. Não adianta você estar aqui achando, está enganando a si mesmo. O culto começa na família. A busca é na família. Vamos orar, os pastores estão estendendo as mãos. Nós vamos orar, Senhor, 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 Espírito Santo de Deus, Tu estás aqui nesse lugar. Esse lugar te pertence, é a tua casa, é a tua presença que está aqui. Faz um milagre, Senhor, faz um milagre em nós, faz um milagre, cura as feridas, Senhor. Estamos diante do teu altar, diante do teu altar, para ser curado, para sermos curados, para sermos restaurados. Senhor, olha aqui, Senhor, eles vieram, Senhor, eles vieram diante de Ti, eles vieram, Senhor, eles vieram da Tua presença, eles vieram, Senhor, para receber a Tua bênção. Abençoa, Pai, abençoa, abençoa os maridos, abençoa as esposas, as mulheres, os filhos, essa geração, que essa geração faça diferença, Pai. Oh Deus, que a plenitude do Teu Espírito esteja em cada casa. Vem, Senhor.